Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do sol. Gente, vocês estão sofrendo aí com a falta de sol também? Querem saber por que eu estou cultivando minhas suculentas em cima do muro? É isso mesmo! Chegou a estação do inverno e no inverno o sol muda bastante aqui de posição no quintal e eu vou mostrar um pouco disso para vocês e mostrar as plantas que estão sendo cultivadas em cima do muro, tá bom? Bora pro vídeo! Gente, o sol é um problemão para todo mundo, né? Agora, por exemplo, você tá vendo, é de manhã, então você tá vendo que tá pegando sol toda essa área aqui e já começou a fazer sombra aqui, ó, tá vendo? Então, à medida que o dia vai passando, o sol vai avançando, a sombra da estrutura aqui do fundo vai avançando, então toda essa área vai ficando na sombra, né? Então, isso acaba trazendo problemas para o cultivo das suculentas, como vocês sabem. Elas vão ficando estioladas, né? E aí aquelas que estão em cima do muro são justamente plantas que estavam ficando estioladas demais. E eu levantei elas ali para mostrar. Já faz um tempo que elas estão ali, então eu vou mostrar elas para vocês hoje. Já deixa o like, tá, gente? Inscreva-se no canal, me siga lá no Instagram para me ajudar aqui a manter a frequência de vídeos no canal. Essa área aqui, ó, toda tá pegando sol. Aquela também, ó, né? E o Toquinho também tá pegando sol, né, Toquinho? Aí à tarde ali já vai mudar, aqui também vai mudar, e aquela área ali, tá vendo, não pega sol. E essa aqui, como eu sempre falo pra vocês, é a área que mais pega sol. Praticamente pega sol o dia todo aqui as plantas, tá? E a Nina tá de guarda aqui, ó. Agora vamos mostrar essas plantinhas pra vocês. Como podem ver, desde o dia, da hora que nasce o sol ali, quando o sol nasce pra lá, até a tardezinha, por volta das 5 horas, 4h30, quando o sol se põe pro outro lado. Como aqui, olha, gente, eu tô num local de descida, aqui o sol se põe mais cedo, tá? O sol se esconde ali atrás daquelas árvores, por isso eu não tenho sol até o finalzinho do dia. Então aqui deve dar umas 9 horas de sol por dia. Olha, cultivar essas suculentas ali é uma opção para mim, porque olha, aqui tá pegando pouco sol. Eu cultivava algumas daquelas lá, aqui e ali, ó. Como a incidência de sol vai diminuindo no decorrer do dia, algumas estavam estiolando demais. A solução que eu encontrei foi elevar elas ali por sobre o muro. Essa é uma sugestão que eu deixo para vocês, se for possível, vocês fazerem isso aí também. Se não for possível vocês fazerem isso de forma segura, né? Que não caia para o outro lado, são vasos pesados que eu coloco ali para não sair voando nem nada. É interessante também, tem gente que coloca em cima da laje, em cima do telhado, porque essa época do ano realmente é uma época muito ingrata para muita gente, porque o sol ele vai mudando, né, de acordo com a rotação da terra, tal, coisa e tal. Aí acaba mudando muito a incidência do sol no nosso quintal e a gente acaba precisando tomar algumas medidas extremas, vamos dizer assim, né? Só que é muita planta aqui e do outro lado, então eu não vou mostrar todas nesse vídeo, tá bom? Vocês me perdoem aí porque ficou muito longo o vídeo. Eu cortei alguns trechos para vocês terem condições de acompanhar e não ficar um vídeo cansativo demais. Essa daqui é a Sedeveria Blue Elf. Essa planta aqui, gente, ó, ela fica com essas pontinhas. Eu acho que eu já falei disso para vocês em outro vídeo, que é uma planta que forma colônia. Quando eu comprei, eu troquei, eu ganhei uma muda dessa aqui com um colecionador. Eu ganhei só uma cabecinha dela. Em 2020 que eu recebi essa planta. Olha como é que ela tá bonita agora, né? E eu quis colocar ela lá, porque ela estava sendo cultivada aqui, ó, se vocês lembram bem. E ela não estava pegando muita cor. Ó, ela tá dando uma florzinha bem amarelinha, que coisa linda.
Aí eu queria que ela ficasse mais colorida. Na verdade, essa planta, ela se fecha bastante, fica uma bolinha e fica assim, ó, bem coloridinha mesmo, bem rosadinha, tá? Só que no verão, quando ela pega muita água da chuva, aí ela perde totalmente a cor, ó. Mas agora eu tô conseguindo fazer ela pegar mais cor, deixando ela em cima do muro, porque aí ela fica com sol o dia todo e fica mais seca também, né? Porque o sol ajuda a secar e aí ela tem o estresse hídrico necessário para ela ficar mais colorida. O vaso que eu queria que ficasse mais compacto é essa aqui, ó. Essa aqui é uma Graptoveria que veio como Blue Song. Essa planta aqui acho que veio da Bettina Plantas, tá? Aqui tem esse Maquinoy Lemon, também veio da Bettina. O Maquinoy não gosta de sol em excesso, por isso que ele tá tão feinho assim, tá? Já as Graptoverias gostam mais. E aqui eu tenho uma tinta. E aqui uma mudinha de cotiledon. Pendens, né? Ó, o cotiledon, quando ele é cultivado em sol pleno, ele fica que nem uma bolinha, ó. Mas aí ele cresce mais lentamente. Agora ele tá na época de crescer, mas como eu tô deixando ele no solzão, o crescimento fica mais lento, tá? Se você quer acelerar o crescimento do cotiledon, põe ele à meia sombra, com 4 horas de sol. Ele vai crescer mais rápido, né? Não vai ficar tão estressado e tão colorido, né? Porque o cotiledon, quando você cultiva ele à meia sombra, eu vou mostrar para vocês, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ele fica bem rápido, ele cresce bastante. Só que ele não fica tão colorido que nem esse daqui, ó. Ó. É diferente. E o meu tá assim mais colorido porque eu não dou água, né? Então eu diminuí, eu quase não dou água para essas plantas, né? Por isso que elas ficam mais coloridas. Aí, e aquilo lá também é resultado do sol do verão, tá? Na época do verão, eu não cultivava lá. Então essa planta aqui, ó, essa Blue Song, a tinta minha não tá saindo do lugar. Desde quando chegou, continua mais ou menos do mesmo tamanho. Ela dá muita haste floral, então ela não tá bonita. Já essa aqui cresceu bastante, ó. Eu vi umas fotos na internet dela bem alaranjada, bem amarelada. Essa é uma planta cuja identificação eu não encontrei referência na Crassulaceae. Então, na verdade, eu acho que é um nome comercial dela, viu? Eu preciso pesquisar mais para saber mais a respeito dessa planta aqui, porque eu tô achando a ID dela meio diferentona, vamos dizer assim. Mas vamos lá. É uma planta que eu queria que ficasse mais compacta e mais colorida, por isso eu coloquei ela em cima do muro. E a atualização, esse daqui é a Christine Ryan, que veio lá do Márcio, já dessa cor, coloridinha. E essa aqui é a minha, que eu tô tentando fazer a mesma coisa, deixar com a mesma cor, ó. O formato da roseta já tá bem parecido e a coloração tá começando a pegar, ó. Né? Isso aqui é a minha experiência para fazer uma Christine Ryan ficar bem estressada. Não pode dar água, né, gente? Mas eu dei água sim para essas plantas aqui, viu? Não faz muito tempo, não. Não é muita, não dou com muita frequência, mas eu reguei uma vez sim essas plantas aqui em cima do muro. Tem essa euphorbia aqui que eu não perdi a plaquinha, olha só. Ai, gente, as minhas eufórbias estão muito fraquinhas. Eu acho que eu preciso dar um jeito nessas plantas. Como eu não sei mexer muito com eufórbia, eu não sei se isso é normal. Acho que não, né? Será que é queimadura de sol? Preciso trocar ela de vaso? Eu não queria trocar, eu queria deixar elas pequenininhas assim. Ai, gente, precisa só trocar o substrato, né? Pelo menos, né? Ai, vai espetar minha mão. Meu Deus, vou ter que usar uma luva. Ó, eu esqueci a identificação dessa planta. Depois eu ponho na tela aí se eu achar, tá? Fofa. Olha só, as plantas hiper super estressadas. Olha isso, gente. Parece uma jujuba de verdade, né?
Ah, que bonitinha. Isso aqui são as minhas experiências que eu faço com sol extremo. Meu sol, gente, eu sempre tenho que falar, eu esqueço. Aqui a temperatura anual chega a 27 graus, tá? A média anual. Lógico que a gente tem temperatura de 30, 32, 34, 36. Mas aqui na minha região, principalmente aqui onde eu moro, gente, ó, não tem prédio. Então aqui é bem amena a minha temperatura, tá? No inverno agora a gente tá com 16, 12, 9 graus à noite. Então, o sol aqui durante o dia na faixa dos 27 graus, tá? Não chega, não passa disso, 20 e poucos graus, ok? Então, quando eu falo sol pleno aqui pra mim, é esse sol. Não é o sol de 40 graus. Não é o sol de 37 graus que vocês têm aí no interior de São Paulo, região do Nordeste, tá? Gente, só identificando então, Sedum pachyphyllum, Milky Way, Mini Graptopetalum paraguaiense, Graptosedum bronze, o diamante e o rubrotictum, tá? Olha só, essa daqui, gente, ó, é uma casinha que eu fiz de cimento. Faz tempo que eu fiz esse vaso. Do mesmo jeito que eu faço aquela menininha da parede, tá, gente? Ai, Márcia, como você faz? É do mesmo jeito, gente. Mesmo jeito. Eu só pus o pezinho depois, ó. Ok? Não tem segredo. Tava pesado. Ó, essa daqui é o Cotyledon ou Fila. Aqui é o Sedum clavatum. Tá vendo como o Sedum clavatum fica bem estressado, ó? Ele fica rosinha, parece um docinho. Ai, que lindo, gente. Aqui é o Aurora, tá? Olha só. Ai, tá tão pesado esse vaso pra segurar com uma mão só, que eu queria mostrar pra vocês, ó. Que ele é assim. Esse é um vaso novo que eu fiz com a John Daniel. Essa planta aqui, ó, ela é levemente peludinha, né? Ela tem um aspecto aveludado. Eu comprei uma muda que eu achei num viveiro aqui de Poços. Eu comprei a muda. Aí junto eu comprei esse Adromiscus. Gente, é a primeira vez que eu tô... Segunda vez na vida que eu tô cultivando Adromiscus. Eu esqueci de colocar ele na lista, né? É uma planta esquisita, né? Ela forma arvoretas. Não sou fã de Adromiscus, porque a primeira que eu comprei morreu assim que eu comprei. Nunca mais tinha comprado. Agora eu acho que eu vou conseguir cultivar. Tá em sol pleníssimo, em cima do muro. Tem uma aqui que tá cortada, sem raiz, e tá lá. A John Daniel, tá? Então, vamos ver o que vai virar. Faz tempo que eu não mostro esse vaso aqui também. Esse daqui, olha só como tá feio. Arranjos precisam de manutenção, mas eu não mexi nesse vaso por causa que a Superbum tá assim, ó, brotando. Olha, veja que o maquinói sofre no sol pleno aqui comigo, gente, ó. Tá vendo? Ela tem um prazo de validade, essa planta também, tá? Eu vou fazer uma limpeza aqui, tirar todo esse maquinói, né? E depois na verdade, eu precisava replantar, mas eu tô sem coragem de tirar o Superbum. Olha como que tá bonita essa planta, né? Como ela tem essa brotação aqui, será que se ela crescer aqui bastante, crescer no meio, eu pensei que eu não precisaria tirar. Talvez o que eu deva fazer é plantar outra Superbum aqui e mudar essa Superbum aqui para um vaso mais alto, né? Para cultivar ela como se fosse uma arvoretinha mesmo. E deixar ela assim, no sol pleno, para ficar bem compacta. Olha que planta linda, gente. Super comum, né? E olha o efeito que ela dá. Que planta maravilhosa, né? Eu acho esse vaso aqui, ó, esse patinho verde, eu acho tão lindo. E ele fica tão fofo com essas suculentas. Só que esse vaso tá precisando de manutenção. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou trocar a Superbum aqui de lugar. Vamos ver o que eu vou fazer. Depois eu mostro pra vocês. Essa aqui é aquela que... Tem gente que fala que é a Bea Pachyphyllum.
Eu tô tentando fazer ela ficar bem estressada. Pode ver que ela está desidratada. Olha a folha enrugada. Eu vou pôr a mão para vocês verem o tanto que ela tá desidratada, gente. Ó. Tá vendo? Essa planta tá desidratada, ó. Essa sim você já pode dar água. Aí vocês vão falar que eu judio muito, né? Mas não, gente. Suculenta, principalmente os paquifitons. Quando eu falo que eu não dou água, é verdade, ó. Tem que dar uma desidratadinha aqui para ver água, viu? Principalmente no inverno, né? Quando elas estão vigorosas, sabe? Bonitonas assim, ó, fortonas assim, ó. Pra que você vai dar água? Não precisa, né, gente, ó. Vai dar água para um bicho desse aqui, você vai apodrecer ela, então não dá não. Você só dá água quando ela tá com essa cara aqui, ó, tipo, ó, eu vou morrer, hein? Tá bom? Gente, essa aqui é a Echeveria Monroe. Nossa, não tá pegando direito a cor dela. Olha aqui, que linda, gente. Essa aqui, eu sou apaixonada por essa planta. Eu tenho ela desde setembro do ano passado. E eu tô cultivando ela aqui, ó, nesse muro, acho que desde a primavera, não, desde o verão. Pegou toda a chuva, tá, gente? Ó, não é grande o vaso tamanho 11. E ela como ela foi cultivada assim no solzão, e ela ficou fechadinha, ó. Eu adoro essa planta, acho linda. Olha que cor maravilhosa, gente, ó. Olha isso. Ai, que linda, gente. Ah, meu Deus. E é uma planta que tá sendo bem ofertada hoje em dia, tá? Não tá caro, uma planta barata. Eu acho linda. Demais da conta. E pega sol o dia todo, tá? Meu sol, né? Meu clima, gente. Se vocês têm aí um solzão, põe aí um sombritezinho pra dar uma protegida, tá? Mas essa é uma planta resistente, viu? Eu gostei dela, fácil cultivo. Pra mim, né? Tanto do clavatum que eu faço um vaso atrás do outro dele, ó. Tá vendo que essa planta aqui é rápida, viu, gente? Ó, pra quem tem pressa, é uma planta que vai. Pelo menos no meu cultivo, né? Lembrando que eu sempre dou um adubinho anualmente para essas plantas, para elas crescerem e se desenvolverem de forma rápida e saudável. No tempo, eu acho que é hiper importante você adubar, porque a água da chuva lava tudo. Lava o substrato, e como o substrato meu é bem drenante, acaba todos os nutrientes. Então, você cultivar no tempo, é bom fazer essa adubação com adubo de liberação lenta. Você quer um potinho que eu reciclei, potinho de café. É uma grandona. É a Snow Angel. Essa planta aqui, quando eu comprei, ela era pequena e ela foi crescendo. Coloquei ela nesse vaso de barro e coloquei ela em cima do muro para ela pegar cor igual a Monroe. Ó, olha o tamanho. Ela tá mais aberta porque ela era cultivada aqui, ó. Debaixo daqui, ó, tá vendo? Nesse lugar aqui, ó. E antes aqui tinha aquele sombrite ridículo. Agora eu tirei, né? Por causa do inverno. No verão eu vou pôr de novo aquela coisa horrorosa. Daí, essa planta aqui, ó. Olha como ela tá ficando bonita, ó. Ó, a coloração que ela tá pegando. Lindona, né? Essa aqui chama Snow Angel, tá? Aqui é a minha Microcalix. A Moena Microcalix. Que estava sendo cultivada aqui. Que eu passei para um vaso novo. Para ela poder se desenvolver um pouco mais, né? Essa aqui é uma das favoritas aí de muita gente. Uma planta difícil de achar, difícil. Bem difícil de achar, tá? Eu comprei com a Márcia, tá? Hertz. Já deixei lá na indicação, no vídeo de indicações tem a página dela para vocês sempre olharem no álbum. Para ver se volta essa planta para o álbum dela. É uma planta muito difícil de achar. Eu dei sorte. Aqui, gente, já é a área de mudas, né? Eu só quero mostrar para vocês essas plantas que estão aqui em cima. Olha lá o sol que elas estão pegando. A gente já está no final da tarde. Essas aqui são plantas
tem aqui algumas variegatas. Eu coloquei elas aqui, ó, porque elas estavam pegando muito pouco sol. Essa aqui é a variegata Victor Kane, gente, olha. Ou Stone Colorful. Ou tem outro nome agora. Ah, agora eu não lembro. Essa planta aqui, planta delicada também, não gosta de excesso de água. Eu deixei ela no sol por mais horas porque ela estava estiolando. Olha só, olha aqui, ó. Ela estava ali no quadrinho ali, ó. Mas ela começou a estiolar muito. Então eu coloquei ela para pegar mais sol, para compactar mais. E aí ela ficou cor de rosa, gente, olha. Que lindo isso. Essa planta aqui, ó, é um estouro. Muito bonita. Ó, essa daqui também é o Sedum clavatum variegata. Gente, que coisa mais rica isso aqui, hein? Lenta, tá? Demora para desenvolver. Eu achei, pelo menos. Fiz a poda para aumentar mais rápido. Eu vou podar mais uma vez aqui, ó. Essa maior aqui eu vou podar. Eu vou plantar aqui de novo para conseguir mais mudas. Olha só, isso aqui é um vaso de cimento pintado. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, ó. Isso aqui chegou em outubro de 2021. Eu acho que era uma roseta só. Então, não tem um ano ainda. Você acha que é rápido ou devagar? Eu fiz poda. Fiz 2 podas aqui já. Ou uma só, hein? Tem um corte aqui, ó, tá vendo? Agora eu não lembro. Será que foi só uma vez que eu podei? Pra aumentar? Talvez, né? Olha que coisa mais linda, gente. Agora no inverno é que eu coloquei ela num local que pega mais sol. Mas ó, agora já não tá pegando mais tanto, né? Por quê? Porque o sol do inverno na minha cidade é um sol mais suave. Então eu posso fazer isso, né? Nas variegatas. Porque senão, dependendo do lugar onde você cultiva a variegata, é uma planta um pouco mais sensível, tá? Aqui, ó, também coloquei aquela que eu mostrei para vocês no vídeo das Paquivérias raras, que é a Paquivéria com raindrops. E aí ela tem carúnculas, tá vendo, ó? E ela tá pegando cor, olha só. Olha aqui, gente, tá ficando levemente amarelada, que é a cor que ela fica no inverno, tá? Então vamos lá. Outra bonita que eu deixei aqui, lindeza que eu deixei aqui, lá em cima, foi essa aqui, ó, a Blue Bean. Olha que linda, gente. Meu Deus, isso aqui é inacreditavelmente lindo, né? No verão, meia sombra, no inverno eu tô colocando com mais tempo de sol. A planta aqui é um show. Para brotar bastante assim, é bom adubar com osmocote. Eu sempre deixo a indicação do osmocote. Já tem vídeo no canal que eu mostro qual que é que eu uso, tá? Dá uma olhadinha aí, que eu sempre falo. Ele favorece esse tipo de brotação, tá? Faz diferença no cultivo aí. Uma planta delicada, não gosta de sol da tarde. É uma planta que precisa ser cultivada aqui na minha cidade, que é um clima ameno. Eu cultivo com meio período de sol. Mas agora no inverno, eu estou colocando ele aqui em cima do meu muro para pegar mais sol e ficar mais compacta, para ficar esses feijõezinhos, essas jujubinhas maravilhosas aqui, ó, tá vendo? Eu acho super interessante. No exterior ela fica muito rosada, essa planta. Então, a minha tá azul, né? Mas começando a pegar uma coloração rosada, tá vendo? Gostaria muito de ver uma jujuba rosa aqui. Então, eu estou colocando ela assim, com um pouco mais de sol agora no inverno, para poder apreciar essa beleza em todo o seu esplendor. Será que vai dar certo, gente? É uma experiência, tá? Que eu tô fazendo. Vamos ver. Hoje já são 4 horas da tarde, tá? Por isso que... Vamos ver aqui, ó. Essa daqui
é a Sweet Eva. Tá vendo que elas estão bem desidratadas? Mas a Sweet Eva é assim mesmo, tá? Molenga, molenga, molenga. Planta linda, roseta perfeita, levemente proinada, tá? Olha só que coisa mais rica. Essa daqui é a mesma, ó, tá vendo aquela variegata ali, ó, que eu mostrei pra vocês, Victor Kane, Stone Colorful? Essa aqui é a mesma, só que tá sem variegação. Ó, é a mesma planta, tá? Só que não ficou variegata. Essa aqui é a Diamond State. Diamond State, é. Essa lindeza aqui é uma planta que agora na estação das chuvas sofreu muito, pegou olho negro e diminuiu bastante de tamanho. Agora ela já tá brotando, já tá se recuperando, está com uma coloração muito bonita. Deixei ela ali também para ela ficar bem vermelha, né? Agora na estação do inverno. Mais uma planta maravilhosa. Essa daqui é a Champagne. Echeveria Champagne? É. Tem a White Champagne, tem a Pink Champagne, tem a Champagne, eu não sei qual que é essa aqui. Tá escrito só Champagne. Essa planta é bonita, ela tem uns riscos na folha, ó. Tá vendo ali, ó, uns desenhos. Essa planta é maravilhosa. Ela fica grande, tá? Ela fica bem grandona. A minha tá meio pequena, porque ela tá nesse vasico de nada aqui. Mas ela tem um potencial de crescimento, essa planta aqui. Talvez eu ponha ela num vaso maior, tá? Mas quando ela chegou, eu deixei ela aqui e tá aqui até hoje. Fica meio rosada essa planta aqui. É linda. Vaso. Esse daqui, gente, eu comprei esse daqui, ó, que eu achava que era Blood Mary, mas eu não sei não sei qual que é. Aqui é uma agavoide comum, Red Chips, algo assim. E aqui é uma Pollux. Olha, cultivada num vaso pequeno, bem apertadinha, com pouco substrato, no tempo, né? Então, coloquei ela ali para ficar mais colorida, ó. Eu achei que o miolo dela ficou bem mais colorido depois que eu coloquei ela lá em cima. Linda, né? Essa agavoide aqui eu comprei no supermercado, tá? Eu acho ela maravilhosa. Essa daqui também está sendo cultivada ali em cima do muro. Mendonze. Eu não sei o nome dessa planta aqui, tá? É uma Erectus. Aqui a opalina, que a Idalina tinha comentado comigo para eu deixar ela com mais sol. Aqui, gente, ela nunca ficou rosa como eu já vi em fotos no exterior. E eu queria muito que a minha ficasse rosa, por isso eu tô expondo ela mais no sol e menos água, né? Tá aqui nesse vaso grande até para ela, mas eu acho que tá legal. Espero que esse ano ela fique mais rosadinha. Essa planta é um espetáculo de planta, ó. Opalina, o nome dela, tá? É uma Graptoveria. Vamos ver se esse ano ela fica mais rosada, tá vendo, ó? Vamos ver, né? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu estou cultivando então essas plantas aqui em busca do sol, em busca de mais luminosidade, de mais solzinho para elas, para que elas fiquem nessas colorações maravilhosas, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal e deixa o like aí para mim. Até a próxima, gente. Tchau!